E aí, galera, beleza? Aqui é a Niara do canal Niara Programadora. E será que você realmente sabe a diferença entre var, let e const? Fica nesse vídeo para saber a resposta. Mas, primeiramente, uma introdução rápida do que seriam variáveis. Variáveis são um espaço de memória onde a gente armazena valores temporários no nosso código. Isso significa que aquele valor só vai existir enquanto a aplicação estiver rodando. Quando ela deixar de rodar, aquele valor vai ser deletado e nunca mais vai ser acessado. A forma tradicional que a gente tem de declarar variáveis em JavaScript é utilizando a palavra reservada var. Essa palavra ela pode ser omitida na hora da inicialização da variável se a gente não estiver utilizando o strict mode, que esse strict mode nada mais é que um código que a gente coloca uma string, na verdade, que a gente coloca no topo do nosso arquivo e ele vai dar erro em lugares que normalmente o JavaScript não daria erro. Variáveis que utilizam var a gente chama de variáveis declaradas, e sim, o var é não declaradas. Essas variáveis que tem o var, elas ficam disponíveis para a gente utilizar assim que a gente roda o código, ou seja, eu declarei uma var lá embaixo, só que ela vai lá para cima. Isso a gente chama de hoisting. E esse comportamento não acontece nas variáveis não declaradas. Elas não vão lá para cima assim que elas são criadas. Elas só vão ser criadas no momento em que o código chegar naquele ponto. Uma coisa interessante também é que como as variáveis não declaradas, elas também têm um hoisting. Então elas vão para o topo, só que elas não vão para o topo do global. Elas vão para o topo daquele bloco. Então se eu tenho uma função ou um if, por exemplo, que eu criei uma variável não declarada ali dentro, ela vai estar disponível para utilizar assim que aquele bloco rodar. Então, se eu não passar um valor para ela, ela vai ser declarada primeiro e vai mostrar vazio e só depois que vai adicionar o valor, entende? Porque, tem o código, aí aqui está no topo. Então, ele executa a declaração primeiro. Então, declarou e aí a atribuição vai vir só depois. Então, se eu tentar mostrar uma variável que é declarada antes dela receber o valor, ela vai dar undefined. Eu vou colocar um exemplo aqui de um código que rola isso. Quando a gente cria uma variável com var, ele fica disponível no window. Esse window é um objeto geral que a gente tem na nossa página e aí a gente tem várias propriedades. Todas as variáveis que são inseridas com o var, elas são adicionadas nesse objeto. E as variáveis não declaradas também. Porém, se é uma variável não declarada, a gente pode remover do window utilizando o delete. E a var a gente não pode fazer isso, ele não deixa a gente remover. Aproveitando o gancho de que eu estou falando sobre escopo, vamos falar sobre o porquê que existe o let. Porque o let, ele é uma forma mais moderna da gente declarar variáveis dentro do JavaScript e tem um comportamento um pouco diferente. Quando a gente declara uma variável com var, independente de onde ela foi declarada, ela vai para o topo e ela é declarada antes de tudo. Ou seja, se eu criei uma variável dentro de um if, não interessa se ela está dentro de um if ou não, ela vai ser declarada lá em cima e vai estar consumindo o espaço de memória lá em cima, mesmo que ela esteja em uma condição. Com o let é diferente, ele vai pegar e só vai existir naquele escopo. E eu só vou poder alterar aquele valor naquele escopo, entende? Então, se eu tiver um if que eu declaro uma variável, aquela variável vai existir ali dentro daquele if. Nesse cenário, se eu tenho uma função e eu declaro uma variável let, ela só vai estar disponível para mim dentro daquela função. Se eu tentar chamar fora daquela função, ele não vai encontrar, que é o correto, porque senão a gente vai encher o nosso window de propriedades que nem estão sendo utilizadas, porque se eu não usei a função, qual o sentido de eu ter uma variável referente àquela função ali criada? E o let, ele é muito interessante quando a gente usa um for. O for tradicional, sabe? Que a gente cria uma variável e vai incrementando o valor dela. Porque aquela variável só vai existir dentro daquele escopo. Ela não vai ficar existindo fora. Eu não vou ficar poluindo o meu window com um monte de variável que não faz sentido e fica ocupando espaço à toa. Bom, agora vamos falar sobre o const.
Da mesma forma que o let, ele também vai existir naquele escopo que ele for criado, então ele pode ter escopo global ou escopo local, é assim que a gente chama quando aquela variável existe ali dentro daquele espaço. Uma diferença é que o const ele não é adicionado ao objeto window quando a gente cria uma variável com const. Isso porque o const ele é uma referência para um objeto. Então, para um objeto somente de leitura, na verdade. Então, quando a gente cria um const, ele aponta para um espaço que não pode ser mudado. Porém, se a gente coloca um objeto dentro de uma const, os valores podem mudar. Isso significa que a referência, qual que é a referência? A referência é o nome da variável, aquela const ali. Aquele valor interno não pode mudar. Toda variável const, obrigatoriamente, ela precisa ser inicializada com um valor. Isso porque o const ele vai criar uma referência para um valor que não será mudado. Isso não significa que internamente aquele valor não possa mudar. Isso quer dizer o quê? Se eu crio uma variável chamada pessoa, e aí dentro dessa pessoa eu atribuo um objeto, e nesse objeto eu coloco nome, idade, CPF, por aí vai. E aí eu quero alterar esses valores de nome. Eu posso alterar. O que eu não posso alterar é mudar a variável nome para abacate, por exemplo. Eu não posso mudar esse objeto que eu criei inicialmente para outra coisa, porque é somente de leitura. Então ele não permite alterar. Se eu tentar fazer isso, vai dar um erro. Outra característica interessante sobre o const é que você não pode criar uma outra variável ou uma função naquele mesmo escopo que tenha o mesmo nome daquela const. Isso porque é identificado que aquele nome daquela const ali está apontando para um valor de somente leitura. Então, se você tentar criar outro espaço na memória que faz alguma outra coisa, ele não vai deixar, porque é só para leitura e já foi declarado antes. Então é isso, pessoal. Essas eram as características que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. E agora, toda vez que alguém perguntar para você, mas qual que é a diferença de var, let e const, eu espero que você saiba a resposta, viu? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vejo você na próxima e falou!